Olá, boa noite. Boa noite. A polícia do Rio de Janeiro investiga 2 casos de racismo. Em um deles, uma jovem disse que foi acusada de furto em uma loja que fica na zona norte da cidade. O caso aconteceu no Norte Shopping, um dos maiores centros comerciais da zona norte da cidade. Juliane Ferraz, de 24 anos, conta que foi perseguida por mais de 30 minutos e depois abordada por um fiscal da loja Líder que acusou a jovem de furtar um vestido infantil. Ela havia levado de casa uma peça de roupa para comparar com um artigo que compraria e que foi devolvido quando viu que os tamanhos eram diferentes. Mesmo com um pedido de desculpas, a mãe de Juliana se revoltou quando as câmeras de segurança comprovaram que ela era inocente. Vocês têm que parar com isso. Achar que porque negro rouba. Negro não rouba, não. Negro também trabalha. Tá? Negro é uma pessoa honesta, decente. A gente trabalha, a gente paga a conta em dia. Mesmo mais calma, Juliane ainda não se conformou com o constrangimento que passou. Não desejo isso pra ninguém, nunca. Sabe, dói saber que uma pessoa te olha e acha que simplesmente pela cor da sua pele você não tem direito nem ao benefício da dúvida. Será que se fosse uma outra pessoa, será que ele agiria dessa mesma forma? Me abordaria dessa forma? Me gritar num corredor de um shopping? A loja informou hoje que demitiu o fiscal que acusou Juliane. A empresa se desculpou e admitiu que a abordagem foi equivocada. Já o shopping informou que a equipe de seguranças do centro comercial não participou da ação e que vai cobrar respostas para evitar que casos como este aconteçam novamente. No sábado, um outro caso de racismo foi registrado na zona sul do Rio. O instrutor de surf, Matheus Ribeiro, de 22 anos, estava em sua bicicleta elétrica esperando a namorada na porta do shopping Leblon. Ele foi abordado pelo casal Mariana Spinelli e Tomás Oliveira, que questionou se Matheus era realmente o dono do veículo. A bicicleta de Mariana havia sido roubada. Mesmo depois que o instrutor de surf mostrou fotos para provar que era o dono, Tomás tentou usar uma chave no cadeado da bicicleta e não conseguiu. Você conseguiu? Você conseguiu? Não. Você conseguiu? Desculpa. Mariana, que dava aulas de dança, e Tomás, que trabalhava em uma loja, foram demitidos depois que o caso ganhou repercussão. Matheus registrou o boletim de ocorrência na delegacia do Leblon. De primeira, assim, foi meio que um choque. A gente nem entende muito a situação, né? Eu me senti um pouco assustado e queria provar para ele que essa situação era um engano, principalmente. Mas depois que você entende o porquê desse engano acontecer, dessa pessoa ter pensado, ou ter tido quase a certeza que eu roubei a bicicleta dela, você entendeu o porquê dessa história, a gente fica bem triste e com raiva ao mesmo tempo, né? Porque a gente não tem culpa disso. A Prefeitura de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, informou hoje que vai adotar um lockdown noturno a partir de amanhã para tentar frear o contágio do coronavírus. Sobre isso, a gente conversa ao vivo com a repórter Carolina Rigengo. Boa noite, Carol. Oi, Augusto. Boa noite para você, para a Milena e para todos. Sim, o prefeito Edinho Araújo, de São José do Rio Preto, cidade do interior de São Paulo, decidiu acatar uma sugestão do Centro de Contingência contra a Covid-19 lá de São José do Rio Preto. Então, amanhã começa um lockdown das 6 horas da tarde até às 6 horas da manhã e ele segue até o dia 2 de julho. Amanhã haverá uma reunião com outros 21 representantes de outras cidades próximas a São José do Rio Preto, onde vai ser decididas quais serão as metas de restrições para conter o coronavírus ali nas cidades ao redor. E uma boa notícia, hoje o governador do estado de São Paulo, João Dória, entregou mais 1 milhão de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde. Essas doses serão distribuídas pelo Plano Nacional de Imunização e já são mais de 50 milhões de doses da Coronavac entregues ao Ministério da Saúde. É a metade do acordo feito com o governo federal. De São Paulo, Carolina Rigengo para o Rede TV News. Obrigada, Carolina. Há 9 meses, ir à escola em São Paulo é só no sistema de revezamento. Enquanto parte dos alunos tem aulas dentro da sala, a outra parte acompanha de casa à distância. Mas com o avanço da vacinação dos profissionais de educação, o Estado vai ampliar a retomada das aulas presenciais a partir de agosto. Desde abril, cerca de 850 mil profissionais de educação estão sendo vacinados no estado de São Paulo. A medida é mais uma segurança para ampliar a retomada das aulas presenciais na rede pública, que foi anunciada hoje pelo secretário de Educação. A partir do segundo semestre, não haverá mais limite de ocupação em sala de aula.
Nessa próxima etapa, cada escola vai determinar a própria capacidade de alunos, respeitando o distanciamento de 1 metro entre eles e levando em consideração a estrutura de cada unidade. E não haverá mais a limitação máxima de 35% de alunos em sala de aula, como tem acontecido desde setembro do ano passado, com a reabertura das escolas em todo o estado. Para a volta às aulas, este novo formato, estão sendo adquiridos e já foram autorizados pelo governo de São Paulo a aquisição de 3 milhões de testes destinados aos profissionais de educação e aos estudantes da rede pública de ensino estadual. Durante a pandemia do coronavírus, o fechamento das escolas públicas em São Paulo derrubou o aprendizado das crianças em mais de 70% e ainda contribuiu com o risco de evasão escolar, que neste ano pode chegar a 35%, segundo um estudo da Universidade de Zurique, na Suíça. Nós apresentamos também um estudo que mostra que recuperar a aprendizagem de matemática vai ser, por exemplo, um dos grandes desafios de língua portuguesa e de qualquer um dos componentes. Mas o déficit hoje é de 11 anos. Obviamente, nós faremos uma recuperação em menos, mas quanto mais tempo demoramos a voltar efetivamente, maior será esse déficit, maior será o desafio. O estado de São Paulo já atingiu 20 milhões de pessoas vacinadas contra a Covid-19. Quase 13% da população está completamente imunizada com as 2 doses. Para ampliar a oferta de vacinas e acelerar a vacinação, o Butantan está avançando nos testes clínicos para produzir a Butanvac, a vacina brasileira contra a Covid, desenvolvida em parceria com um consórcio internacional e que não depende de insumos chineses para ser produzida. Nós vamos comparar a resposta dessa vacina, a resposta imunológica, com outras vacinas e também com a vacina que já está disponível pelo Butantan, que é a Coronavac. Então, é um estudo diferente, não é um estudo clássico de fase 1, 2 e 3, é um estudo de comparabilidade de resposta imune. Tá? Com isso, você pode chegar aos resultados de eficiência da vacina. Os voluntários interessados em participar dos testes na primeira fase já podem fazer o pré-cadastro no site do Instituto. 418 pessoas serão selecionadas e os estudos devem durar 17 semanas. O Instituto já possui 8 milhões de vacinas prontas e até outubro terá 40 milhões de doses da Butanvac. Só após a conclusão dos testes é que será feito o pedido de uso emergencial. Em São Paulo, no primeiro dia de escalonamento de vacinas contra a Covid-19, mesmo assim, alguns postos da capital registraram longas filas de espera. O grupo de hoje foi de pessoas com 56 e 57 anos. Na UBS do Jardim Edite, na zona oeste de São Paulo, teve gente que madrugou para não perder a chance de se vacinar contra a Covid-19. Eu acho que o alívio é a gente ter essa liberdade, né? Pelo menos essa sensação de que a gente está contribuindo e fazendo o melhor para a gente e para as pessoas. Essa fila para vacina na unidade Max Pirman, na zona sul da capital, estava a perder de vista. Hoje foi a vez do grupo de pessoas com 56 e 57 anos. Para quem tanto esperou, a sensação de estar protegido fez o tempo valer a pena. Aliviado por ter tomado essa vacina. É emocionante, né? É um momento histórico. Estou muito feliz. O escalonamento do grupo entre 50 e 57 anos cumpre o calendário do Programa Estadual de Imunização. As pessoas que eventualmente perderem o prazo, né? E que mesmo não conseguirem na repescagem tomar a vacina, podem tomar depois. Para vocês terem uma ideia, nós estamos aplicando ainda a vacina em idosos com mais de 60 anos que deixaram de tomar a sua vacina no momento que era adequado. Então, se a pessoa eventualmente, por algum motivo, de viagem, de doença, não pôde tomar vacina, pode sim a qualquer momento tomar vacina, mesmo que o seu grupo já tenha passado pelo calendário. O secretário de Saúde Municipal ainda afirmou que nos próximos dias, as farmácias conveniadas e os postos drive-thru serão ampliados. Para cada faixa etária, cerca de 300 mil pessoas. Preferencialmente, a pessoa será orientada para voltar no dia que nós fizemos o escalonamento das faixas etárias. Porque vocês podem ver aqui mesmo nessa unidade uma quantidade grande de pessoas, né? A fila não é pequena, este contingente de 50 a 59 anos são cerca de 1,5 milhão de pessoas, por isso que a gente fez o escalonamento e também porque nós estamos recebendo as vacinas em lotes escalonados, em lotes fracionados. Para evitar as aglomerações, a Prefeitura criou o site de Olho na Fila, que indica o fluxo de pessoas em cada um dos postos de vacinação de São Paulo.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária autorizou a importação excepcional da vacina Sputnik V contra a Covid-19 para mais 7 estados: Rio Grande do Norte, Mato Grosso, Rondônia, Pará, Amapá, Paraíba e Goiás. No início do mês, a diretoria da Anvisa já havia aprovado a importação do imunizante russo para outros 6 estados, sob condições de que apenas pessoas adultas e saudáveis deveriam receber as doses e com a quantidade limitada a 1% da população de cada estado. No total, serão distribuídas aos 7 estados 592 mil doses da vacina. Adolescentes receberam a vacina da Pfizer contra a Covid-19 no Brasil. Alunos de escolas municipais de Betim, em Minas Gerais, começaram a ser imunizados hoje. Pais e filhos não perderam tempo. Desde cedo, o movimento foi grande nas escolas que foram adaptadas como postos de vacinação. Antes mesmo de abrir os portões, já tinha fila na porta. Meu coração está muito feliz porque ela já foi imunizada e primeiro que eu, você vê que privilégio. A Gardênia fez questão de trazer a filha Joyce, que é estudante do 7º ano. A esperança é que a filha volte logo para a sala de aula. Eu fiquei muito feliz, graças a Deus que ela vacinou. Com essa primeira dose de vacinação, eu creio que ela vai voltar o mais rápido possível. E eu espero que volte mesmo. É a chance de voltar às aulas para a gente ter um estudo melhor. Tem hora que tem umas atividades meio difíceis e a gente pede os pais para ajudar e não tem muito... Eles não conseguem explicar e talvez se fosse presencial, os professores pudessem ajudar a gente. É um passo que nós entendemos que pode, de uma certa maneira, concretizar uma alteração no Plano Nacional de Imunização. Porque quando o plano foi concebido, o que aconteceu? Não tinha ainda uma vacina propícia para essa faixa etária. Com professores, funcionários de escola e alunos vacinados, a previsão é de que as aulas presenciais em Betim sejam retomadas já a partir do próximo mês de julho. A prioridade é para a rede pública de ensino, onde o índice de abandono vem preocupando a prefeitura. O retorno às aulas de forma segura, ele tem uma série de variáveis. Entre elas, sem dúvida nenhuma, a imunização de toda a comunidade escolar, de forma tranquila e com extrema segurança. A primeira dose da Pfizer foi aplicada em adolescentes, alunos da rede municipal entre 12 e 14 anos. Já os estudantes dos colégios particulares e da rede estadual vão começar a ser cadastrados ainda nesta semana. A expectativa é imunizar 19 mil adolescentes. Uma sensação muito feliz, né? Não tem como explicar. Queira ou não, estão atrasa, né? Porque 2 anos sem frequentar a escola. Aí eu estou muito feliz por ele ser vacinado. Agora, os dados atualizados da vacinação no Brasil com Gabriela de França. Isso mesmo, Milena. Boa noite para vocês aí de casa. Gente, olha só, os números da vacinação pelo Brasil aqui até essa quarta-feira. 58.714.112 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, o que representa 27,73% da população. Estão completamente imunizados, já receberam as 2 doses da vacina contra a Covid, 24.085.059 pessoas, ou 11,37% da população brasileira. Agora a gente vai ver os estados que mais vacinaram proporcionalmente a população. Na liderança a gente tem Mato Grosso do Sul, com 36,41% da população vacinada com a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Rio Grande do Sul com 34,47%, Espírito Santo com cerca de 31%, São Paulo com 30,88% da população vacinada e, por fim, Santa Catarina com mais de 30% da população vacinada contra a Covid-19. Augusto? Hoje pela manhã, em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro defendeu a privatização da Eletrobras como forma de evitar uma crise energética no país. Agora, o pessoal que é contra a privatização, tá de brincadeira. Tá de brincadeira, tá certo? Porque se eu sair daqui e voltar ao PT... Toma uma fotinha comigo. Você sabe o imposto que você paga na tua cidade? De luz? Você não sabe? Então não discuta comigo. Bem, se não privatizar, tá? Isso acaba, vai ter um caos de sistema energético no Brasil. Deixa eu sair da sua foto. Que roubaram tanto, tá? Que ninguém fala nisso. Tá? Essa petralhada roubou tanto o Brasil, vai dar prejuízo mais ou menos 70 bilhões por ano, agora dando lucro. Um trimestre maravilhoso.
Mesmo com uma liminar do STF que garantia o ex-governador Wilson Witzel não comparecer à CPI da Covid, ele foi ao Senado e prestou depoimento. Mas, antes que todos os parlamentares inscritos pudessem fazer perguntas, Witzel foi embora e a sessão teve de ser encerrada. O depoimento de Witzel durou pouco mais de 4 horas. Foi encerrado no início da tarde depois que ele e o senador Jorginho Melo discutiram. O senhor saiu do cargo de juiz federal para ser governador do Rio de Janeiro. Na primeira oportunidade fez um monte de lambança. Então eu quero lhe dizer o seguinte, o senhor envergonhou a justiça, envergonhou o Rio de Janeiro e a população brasileira. E não tem mais pergunta para fazer. Senador, como o senhor fez uma afirmação leviana em relação à minha pessoa... Leviana é o senhor que foi caçado. A sua afirmação foi leviana. Não, senhor, o senhor que está bancando o mocinho aqui, o santo. Exatamente. Cheio de picaretagem que o senhor fez lá no Rio de Janeiro. Exatamente, já está tudo transitado de julgado. Por isso que foi cassado, por unanimidade. Isso, um tribunal parcial. Nós vamos chegar lá. Eu não quero saber a sua resposta. Mas eu tenho o direito de falar. Depois disso, Wilson Witzel pediu para sair. Ele acabou de me comunicar que quer se retirar da sessão e a gente não pode fazer absolutamente nada. Na medida em que começa a haver ofensas, da forma como o senador se dirigiu a mim, de forma ofensiva, de forma leviana, até mesmo chula, infelizmente eu não posso continuar dessa forma. Estou aqui para ser respeitado e respeitar. Para abandonar a sessão, Witzel se garantiu de uma liminar concedida pelo ministro Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal, que dispensava de comparecer à CPI. Caso fosse, não era obrigado a falar e também não firmar compromisso de dizer a verdade. Agora, a Comissão Parlamentar de Inquérito articula uma possível sessão reservada. Só para comunicar a Vossa Excelência, senhor relator, que estou requerendo o depoimento em reservado à CPI do senhor Wilson Witzel. Acho que tem informações complementares que sua senhoria poderá prestar à CPI. Suspeito de desviar recursos públicos, Wilson Witzel foi afastado do mandato de governador do Rio de Janeiro e depois sofreu impeachment no ano passado. Agora, ele é réu em um processo que apura corrupção e lavagem de dinheiro. A ação ocorre no Superior Tribunal de Justiça. Amanhã, a CPI espera ouvir o empresário Carlos Wizard, que também recorreu à Justiça para não comparecer à sessão. E a ministra Rosa Weber, do STF, negou o pedido do empresário Carlos Wizard para evitar a quebra dos sigilos telefônico e telemático. A ordem para ter acesso a ligações e as informações contidas no aparelho celular do empresário veio da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia, aprovada na semana passada. Carlos Wizard é um dos convocados para depor a CPI. Ele deve comparecer ao Senado amanhã. A Justiça Federal tornou réus o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e outras 11 pessoas por praticar crimes contra o Estado. Entre elas, a mulher do ex-governador, Helena Witzel, e o ex-secretário de Saúde, Edmar Santos. Todos são acusados pelo Ministério Público Federal de integrar uma organização criminosa que praticava corrupção ativa e passiva, peculato, fraude em licitações e lavagem de dinheiro. Witzel, que sofreu impeachment em abril, já tinha se tornado réu no Superior Tribunal de Justiça por corrupção e lavagem de dinheiro. Nesta ação, ele é acusado de receber, por intermédio do escritório de advocacia de Helena Witzel, pelo menos R$ 554 mil em propina. O Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, subiu a taxa básica de juros, a Selic, em 0,75 ponto percentual. Com isso, o índice chega a 4,25% ao ano. Essa é a terceira alta seguida. As polícias do Distrito Federal e de Goiás ainda tentam capturar o homem suspeito de provocar uma série de crimes, entre eles o assassinato de 4 pessoas de uma mesma família. Já são 8 dias de buscas. A última ação violenta de Lázaro Barbosa, de 33 anos, foi na tarde de ontem. Ele manteve uma adolescente e os pais dela como reféns em uma chácara em Cocalzinho de Goiás, no entorno do Distrito Federal. A família foi levada até um rio pelo criminoso. Esse vídeo mostra as vítimas na água. As vítimas estão bem. Com a chegada da polícia, Lázaro faz vários disparos e corre. 3 vítimas. Só vamos mais lá.
Os 3 foram resgatados sem ferimentos, mas o criminoso conseguiu escapar mais uma vez. Antes do sequestro, uma equipe da polícia chegou a dormir na residência para limitar a área de atuação do criminoso. Mas assim que deixou o local, Lázaro apareceu. Uma parente das vítimas enviou aos familiares um áudio contando como tudo aconteceu. Isso aí quando o helicóptero começou a sobrevoar lá, porque foi tudo muito rápido, ele falou que ia matar os 3. Aí levou eles pro meio do mato, pro rio abaixo lá, e quando ele viu o helicóptero, ele fez eles deitar no chão e tampou eles com folha. Ele pegou e atirou contra a polícia, e a polícia tirou. Eles gritavam tampado de folha, a polícia não via eles. Mas o cara conseguiu fugir ainda, isso é o demônio, isso não é ser humano não. Tirou na cara do policial. Mais de 30 propriedades rurais estão ocupadas por forças de segurança. Os moradores estão aterrorizados. Segundo a polícia, Lázaro conhece a região e sabe se esconder em cima de árvores. A fuga começou há 8 dias, após ele matar 4 pessoas de uma mesma família em Ceilândia, no Distrito Federal. Nesse tempo, ele baleou e feriu pessoas, entre elas policiais. Fez vários reféns, invadiu fazendas e chácaras e colocou fogo em uma casa. Lázaro já foi condenado por homicídio na Bahia e chegou a ser preso em 2018 em Goiás, acusado por mais 3 assassinatos. No mesmo ano, ele conseguiu fugir e praticou roubos e estupros em cidades do centro-oeste do país. O pai de Lázaro contou como se sentiu ao saber dos crimes cometidos pelo filho. Queria que ele tivesse sendo um homem digno de viver como cidadão, como pai. O crime que ele pratica é uma facada no meu coração. Após baixar 1 centímetro no início da semana, o Rio Negro voltou a subir hoje, atingindo a marca de 30 metros e 2 centímetros. As cheias afetam mais de 400 mil famílias. É o maior nível desde 1902. A previsão é de que o rio comece a baixar de forma lenta a partir de agora. E vamos à previsão do tempo com Gabriela de França. Oi, gente, olha só, vamos direto então para o norte do Brasil, porque olha só, tem alerta para temporal entre o Amazonas e Roraima. A gente vê aqui essa área mais escura, é chuva forte e volumosa, o que pode contribuir para o aumento aí do nível do Rio Negro, como a gente viu agora há pouco. Enquanto isso, no restante do Brasil, o tempo continua seco em todo esse amarelão. A preocupação é com a falta de chuva aqui na maior parte do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e até o sul do país. E essa seca já atinge, inclusive, as cataratas do Iguaçu, que atingiu a menor vazão de água do ano. A situação é crítica nos principais reservatórios do Brasil. Não é à toa que a gente vive hoje a pior estiagem, a pior seca em mais de 90 anos. E como boa parte da nossa energia, 70% da energia vem das hidrelétricas, com o acionamento das termoelétricas, isso tem impacto na conta de luz, então pode preparar o bolso. Para amenizar essa situação, tem que ter chuva. E olha, até tem expectativa dela entre o sul e sudeste aqui do Brasil nos próximos dias, por causa de um sistema de baixa pressão e também dessa frente fria que está ali na altura do Rio Grande do Sul. Enquanto a chuva não vem lá em Porto Alegre, o frio continua bastante intenso nessa madrugada. Mínima de 8 graus, não passa dos 14. Na sexta-feira o tempo muda, fica nublado, fechado, com mínima de 10 graus e não passa dos 17. Em São Paulo, mais frio nos próximos dias. Tem chance de chuva no final de semana, mas até lá, olha só, mínimas de 13, 12 graus e amanhã não passa dos 19 graus. E a capital mineira, Belo Horizonte, que bateu recorde de frio nessa madrugada, continua assim. A mínima prevista é de 13 graus. Friozinho também pela manhã para os cariocas. No Rio de Janeiro, mínima de 14. Em Florianópolis, mínima de apenas 12 graus. Friozinho anunciando que o inverno vem aí. Uma ótima noite para vocês. Até amanhã. Tchau, tchau. Até, Gabriela, obrigada. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro apresentou para os 29 prefeitos como será a divisão dos mais de 22 bilhões de reais arrecadados no leilão dos 3 blocos da SEDAI, que é a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio. O estado ficará com 14 bilhões de reais. Os outros 7 bilhões serão divididos pelos municípios que aderiram ao plano de concessão. A capital fluminense será a cidade que ficará com a maior parte, cerca de 4 bilhões de reais. A verba será paga em 3 parcelas, em 2021,
2022 e 2025. Cada município poderá investir o dinheiro como quiser. O plano das concessionárias prevê um investimento de 27 bilhões de reais em 12 anos para universalizar o saneamento básico no estado. A meta é que até 2033, 99% da população do Rio de Janeiro tenha acesso à água. Outra meta é que a coleta e o tratamento de esgoto chegue para mais de 9 milhões de fluminenses em até 12 anos. Esta mulher, que não quer ser identificada, torce para que essas promessas sejam cumpridas. Moradora de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ela vive em uma rua com esgoto a céu aberto. Não temos água tratada, é água de poço, não temos água de rua. Necessitamos dessa água tratada e não temos. E sobre o esgoto, nós não temos esgoto aqui, saneamento básico. Nós usamos fossa. Moradores do Rio de Janeiro enfrentam problemas com a água distribuída pela SEDAI há mais de um ano. Ela chega à torneira do consumidor com cheiro e cor. Com medo, muitos precisam comprar água para beber, cozinhar e sanar as necessidades diárias. As novas empresas vão operar nos próximos 35 anos. O leilão da SEDAI aconteceu em abril e 3 dos 4 blocos foram vendidos. De acordo com o governador Cláudio Castro, uma nova licitação será aberta ainda este ano. Até lá, continuam operados pela SEDAI e a previsão é até o fim antes do fim desse ano, a gente já está fazendo o leilão. Algumas prefeituras já se interessaram, que não tinham se interessado antes. Interessaram-se em entrar agora e já deve estar lançando edital em agosto, setembro. Em agosto ou setembro já deve estar lançando o novo edital. Por hoje é só, Rede TV News fica por aqui. Uma boa noite para você. Uma ótima noite e até amanhã.